E é isso, né? Presidente, eu queria falar do nosso amigo do CDM lá, né? Tem da delay. Tem questão de ordem ou o senhor fala daqui mesmo? Não, pede questão de ordem. Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a solicitação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 10 e 11, nos diz o seguinte: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 20 de 11 de 2017. Expediente. Mensagem número 071 do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o veto total ao PL 119/17, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Mensagem número 070 do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o veto total ao PL 125/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei número PL 176/17, de autoria do vereador Moacir Dajori. Projeto de lei PL 177/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei PL 178/17, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de lei PL 179/17, de autoria dos vereadores Ademir Honorato e Júlio César Colombo. Projeto de lei PL 180/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei PL 181/17, de autoria do vereador Tita Belloli. Projetos de lei do Executivo, PE 128/17, 129/17, 130/17, 131/17, 132/17, 133/17 e 134/17. Projeto de lei complementar do Executivo PLC, PE 044/17, 045/17, 046/17, 047/17, 048/17, 049/17, 050/17, 051/17 e 052/17. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Júlio Colombo, de acordo com o artigo 85, inciso único, letra C do Regimento Interno, o vereador Daniel Freitas não se fará presente na reunião de comissão, bem como na sessão ordinária de segunda-feira, 20 de novembro de 2017. Sem mais, reitero minha estima e consideração. Criciúma, 20 de novembro de 2017, Felipe Costa, assessor parlamentar. Excelentíssimo senhor presidente Júlio César Colombo, cumprimentando cordialmente, venho através deste justificar minha ausência na sessão da Câmara deste dia 20 de 11 de 2017, pois estarei indo a Florianópolis na Assembleia Legislativa, onde tem agenda com o presidente Silvio para tratar de assuntos de nosso município. Atenciosamente, Sérgio Pacheco, assessor do vereador Miri D'Agostinho. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vem através deste, com o fulcro no artigo 82, inciso 7º do regimento interno desta colenda casa, comunicar e justificar que a vereadora Camila Nascimento, PSD, não estará presente na sessão ordinária da Comissão Permanente de Fiscalização, Controle e Orçamento, assim como da sessão ordinária do Pleno da presente data, em virtude de compromisso na capital do Estado, peculiarmente na UDESC, que impede de retornar à cidade em tempo hábil de participar das referidas sessões. Sem mais, reiteremos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Rafael Alamini, assessor parlamentar. Seria isso, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Queria que mandasse uma mensagem para a família da professora do Derlei, Catarina De Luca, pelo passamento dela,
professora, como todos conhecem, e também foi minha professora. Será atendido de pleno, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Também gostaria de pedir que enviasse também uma carta de condolência à família do senhor Joaci José Milanês, companheiro nosso do CDM, muito tempo trabalhando junto, alguns vereadores, todos os vereadores que conhecem, a cidade inteira também, e pelo serviço prestado de grande relevância à nossa cidade. Será atendido de pleno, vereador. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu pediria que Vossa Excelência suspendesse os trabalhos para que nós pudéssemos discutir um projeto. Gostaria de registrar a presença aqui do Édio Luiz da Silva, o vice-presidente da Centransk, do Fábio Soares, diretor, e do Eduardo Venson, diretor financeiro da Centransk. O Venson deve ser meu parente, a minha nona é Venson também. Seja bem-vindo. Depois eu quero conversar contigo para nós verificarmos esse laço de parentesco. Se é da quarta linha, com certeza é parente. Vamos suspender a sessão por até 10 minutos para que possamos discutir os projetos do gabinete do presidente.
Eu já marquei ali. Retomamos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao líder do governo, o vereador pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, essa questão de ordem é para incluir na pauta dessa noite o PS 107/17, que é um projeto intitulado Parceria Pública-Privada, senhor presidente. Está em votação a inclusão na pauta do PS 107/17. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. A questão de ordem, senhor presidente, é para incluir uma emenda no PS 107/2017, tá? Onde faz um acréscimo do parágrafo 2º do artigo 1º e uma alteração do parágrafo 2º da mesma lei. Será atendido de pleno. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Tendo em vista a apreciação do projeto de lei orçamentária anual nesta sessão ordinária, conforme artigo 188 do Regimento Interno. Eu só gostaria de explicar para as pessoas que estão nos assistindo aqui no plenário e as pessoas que estão acompanhando via Facebook, que quando a gente trata do projeto orçamentário anual, não existe a questão do horário político dos vereadores, nem o grande expediente. Por isso que a sessão ela vai direto para a ordem do dia. É só uma questão didática, vereador Zairo, até para que as pessoas possam entender por que essa sessão ela se torna mais curta. Isso é regimental. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Tá. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 111/17, de autoria do prefeito municipal, que estima as receitas e fixa as despesas do município de Criciúma para o exercício de 2018 e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário com 46 emendas. Instruções à votação. Conforme o artigo 185, parágrafo 1º do Regimento Interno, primeiramente será realizada a deliberação do projeto, após serão votadas as emendas. Conforme deliberado na sala da presidência, 45 emendas serão votadas em bloco e uma, a de número 46, será votada em separado. Está em discussão o PE 111/17. Não havendo quem queira discutir, está em votação a lei orçamentária anual. Votação liberada. É seu voto, não? O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em discussão a votação das emendas em bloco do número 01 ao número 45. Estão em discussão as emendas. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Vou solicitar prateleira. Tá?
favoráveis. Deu 9 contrários, 5 favoráveis e rejeitados. As emendas 001 a número 45 foram rejeitadas, com 9 votos contrários e 5 favoráveis. Passamos agora à leitura da emenda de número 46. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura. Emenda número 46, PS 111, 2017. Altera a redação do artigo 20. Emenda modificativa. Artigo 20. O Executivo está autorizado nos termos dos artigos 7 da Lei Federal número 4.320/64, por ato próprio, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recurso. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2017, vereador Zairo José Casagrande, partido do PSD. A emenda está em discussão. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, mesa, vereadoras, público que nos assiste, quem nos está assistindo pela rede social. Primeiro, conversar um pouco a respeito da lei orçamentária e dizer que ela, este ano, a gente sempre ouvia, vereador Toninho, que esta lei era um pouco fantasiosa, era sempre fruto da imaginação de algum técnico, né? Distante da realidade do município. Então, no ano anterior, se não me engano, apresentou uma expectativa de mais de 1,1 bilhão de arrecadação. E a arrecadação real, né, chegou em torno da casa dos 600 milhões. Então, fica uma coisa bem distante da realidade, né? Este ano, me parece que foi feita uma proposta um pouco mais realista, algo em torno de 700 milhões, né? Poderia ser. Um número exato agora não me vem. 792. Então, houve a gente pode dizer que baixaram um pouco a expectativa de arrecadação para um valor, pelo menos, razoável e que dá uma boa margem de manobra já ao gestor público trabalhar com esse orçamento. Então, houve uma racionalidade, houve foi maneirado essa expectativa, né, diante do quadro econômico que a gente conhece e da expectativa da economia para o ano que vem. Então, a gente analisou esse projeto em nossa comissão e vimos várias outras questões que foram atendidas, né, questões legais e questões de orçamento. O que nos chamou a atenção, então, é essa possibilidade do gestor público manobrar até 50% desse orçamento, né, em créditos suplementares. Isso seria o mesmo que dizer que os vereadores não deram atenção a esse projeto, deixar passar dessa forma. Que de 792, você permitir que metade, mais metade ainda sejam apresentados como créditos suplementares, significa dizer que nós não sequer fizemos o nosso papel, vereador Toninho. Então, a gente pesquisou os demais orçamentos de alguns municípios, alguns falam em 10%, essa margem de manobra, outros 15%, 20%, né? E o ano passado, esta casa aqui aprovou 30%. Então, nossa proposta, na faixa de 180 milhões, está muito bom para essa margem para o gestor público. Então, por isso, nós apresentamos a emenda de que esses créditos poderiam ser até de 20% do orçamento, exercendo, então, o nosso papel da vereança. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
como pela primeira vez esse ano houve o voto Minerva nessa casa, eu já votei, mesmo tendo votado, o voto de desempate cabe ao presidente. Volta aqui para... Não dá mais? Na realidade, eu vou manter o meu voto, eu votei favorável a essa emenda. Então... A emenda 46, por não ter atingido o quórum mínimo, foi rejeitada por 8 votos, 7 votos contrários e 8 favoráveis. Isso. Só relembrando, então, para efeitos de registro a essa casa, que a votação de 45 emendas foram feitas em bloco, até para precedentes futuros, né? Porque o nosso regimento interno não prevê isso. Então, para procedimentos futuros, fica registrado isso para a gente colocar no nosso regimento como precedente, ok? Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL 074/17, de autoria do vereador Ademir Honorato, que dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino de Criciúma nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental e médio do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão a questão do veto. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, o público nos assiste aqui nas galerias, o Eduardo Venson, meu vizinho lá da quarta linha, e a todos que estão assistindo em casa. Bom, hoje eu quero inicialmente lembrar, né, do dia de ontem, dia 19 de novembro, que é o dia do nosso símbolo maior do nosso país, que é o dia da bandeira, né? Então, a nossa bandeira brasileira, aquela da ordem e progresso, que acho que a gente está tomando esse rumo aí. Eu peço que solte o áudiozinho ali, é só um áudio, rapidinho. Se uma nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria idolatrada, salve, salve. Então tá, todos escutaram, é o hino tanto da nossa cidade, Criciúma, e o hino nacional. Então hoje eu estou vindo aqui, subindo a tribuna, defender esse nosso hino, defender esse projeto, o hino da nossa cidade. Defender porque ele foi feito, foi aposto um veto do prefeito Clério Salvaro. Então eu vou ler umas partes do veto, como foi colocado, tá? Comunico a Vossa Excelência que estou apondo veto total ao projeto de lei e iniciativa do Poder Legislativo, PL 074/17, que dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino de Criciúma, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental e médio,
no município de Criciúma, Santa Catarina, de autoria do vereador Ademir José Honorato, encaminhado a esse poder. A Procuradoria-Geral do município manifestou-se pelo veto total ao projeto-lei. Agora eu vou fazer uma colocação do que eu pedi nesse projeto, as colocações, o porquê desse projeto, os objetivos, certo? Primeiro, foi o conhecimento do hino nacional, né? Para compreender o significado, uma lei, há pouco tempo também foi bem colocada pelo nosso presidente também, há 2 anos atrás. Ampliar o aprendizado do hino de Criciúma, conforme a lei 6.345, de 10 de outubro de 2013, acabei de falar do presidente Júlio. Valorizar os símbolos oficiais da República Federativa do Brasil e deste município. Desenvolver o senso de patriotismo, senhores. Criar no ambiente escolar um universo de respeito e amor à pátria. Compreender a postura adequada no momento da execução dos hinos, tanto nacional, estadual ou municipal. O que também diz aqui o veto? Que diz assim, que implica no flagrante violação da separação e harmonia dos poderes. Está virando moda isso aqui para nós. Também diz assim, a proposição acaba por atribuir inequivocadamente deveres a órgãos do poder executivos, a saber, a Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, mas ela também não faz, também não cumpre. Outro ponto colocado no veto. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, prefeito municipal ou cidadãos de forma, nos casos previstos na lei orgânica. Aí eles dizem, não, é privativamente iniciativa do prefeito fazer essas leis. É o que ele cita. Outro ponto, que ele diz que não concorda, criação da estruturação e atribuição das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Não está sendo criado nada, senhores e senhoras ouvintes. Só está sendo pedido para que coloque, que faça como era antigamente, como uma boa parte dos municípios, país afora, estão fazendo. Outro ponto, ocorre que não compete ao Poder Legislativo, frisa, formular propostas relacionadas a educandários. Criciumenses tão poucos criam atribuição a serem desempenhadas por órgãos do Poder Executivo, pois, do contrário, resta caracterizar a ofensa à separação e independência dos poderes. Para frisar bem, porque ele diz que ele não quer que misture. O passo não quer que misture isso. Então, senhoras, senhores, tendo em vista essa declaração, então quer dizer que daqui para frente, nada mais passará nessa Câmara. Tudo que a gente colocar para tentar melhorar na educação, na saúde, se ele usar sempre isso aqui, nada mais passará. Então, eu vim aqui há meses atrás, quando a gente aprovou esse projeto aqui, agradeço a todos, né? Que na época foi votado, foi unânime, certo? Eu vim aqui e falei que foi criado esse projeto de lei em 1981, pelo Walter Guide, depois em 89, pelo vereador Edinho do Sindicato, depois, em 2013, pelo Júlio Colombo, o vereador Júlio Colombo, presidente, deu mais aquela retaguarda para realmente botar, para que tenha o senso crítico do que significa, o significado de um hino, o que ele significa para nós. Muitos, como comentei agora há pouco, muitos municípios na região, no estado, no país afora, estão refazendo, retomando isso. Aquele amor à pátria, aquele sentimento de patriotismo. Certo? Então nós temos que ensinar nossos filhos a realmente voltar. Hoje as crianças, praticamente, poucos conhecem o hino. Nem o nacional, minha gente. Então assim, nós temos que derrubar esse veto. Eu vim aqui agora pedir para a derrubada desse veto. Vereadora, se você que já foi secretária de Educação e tudo, educação. Se pode, dou a parte sim. E como era bom aquele tempo que nós todos ficávamos perfilados, prestando atenção. A parte conceda da senhora vereadora. Uma parte, Ademir. Eu penso que o projeto é louvável, mas tem uma questão que já me chamou a atenção desde a primeira vez. É a questão do tempo. Você coloca no seu projeto a execução do hino uma vez na semana. Eu fiz a conta, dá 26 horas anual. Para deslocar toda uma escola uma vez por semana, dá um tempo muito
as crianças se deslocam, vêm, dá mais de meia hora, certo? Para depois voltar todos para a sala. Eu penso que, de repente, se você mudasse a uma vez por mês, na escola José Rosso, onde eu trabalho, a gente fazia isso, sempre uma vez por mês. Até porque não pode ficar muito esse tempo, né? De repente, como fazer? Segundas, terças, quartas, de repente teria que alternar, para não pegar a mesma aula. Por exemplo, toda terça, por exemplo, uma primeira aula de matemática, e iria perder praticamente uma aula inteira. Então, tem que ver essa questão do tempo. Acho que, de repente, com alguns ajustes... Perfeitamente, mas agora acho que não dá mais em colocar emenda, que já está, né, sendo findado esse projeto. Mas eu vejo assim, ó, no nosso tempo, antigamente, era cantado todos os dias. Todos os dias. Eu vejo assim que, por causa de 10, 15 minutos por semana, não vai matar ninguém. Eu acho assim, a questão de educação, a nossa cultura, o nosso dever, o nosso patriotismo, nós temos que pensar, gente. Não todo o tempo que antigamente cantávamos todos os dias e não matou ninguém. Estamos todos aqui, nós somos daquele tempo. A maior parte está aqui assistindo, está em casa, é desse tempo. Entende? Não é esses minutos que vai fazer diferença. Eu acho que a diferença vai fazer é com o tempo, certo? E eu peço encarecidamente que derrubem este veto do prefeito, certo? Que se faça valer esse nosso projeto. Um abraço, obrigado a todos. Está em votação, continua em discussão o veto total oposto pelo prefeito ao PL 074/17. Não havendo quem queira discutir, nós vamos para a votação. A votação ela será nominal, o secretário chamará cada vereador, se dirigirão ao microfone ao lado e declararão contra ou a favor o veto. Senhor secretário, solicito que faça a chamada nominal. Vereador Ademiro Nonato, PMDB. Pela valorização da educação, peço que derrubem o veto do prefeito. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Meu voto é contrário ao veto. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Contra o veto, presidente. Vereador Dr. Alisson Pires, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Camila Nascimento, PSD, ausente. Vereador Dailton Feuser. Contra o veto. Vereador Daniel Freitas, PP, ausente. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. A favor ao veto. Vereador Jair Alexandre. Contra o veto, senhor presidente. Vereador João Batista Belloli. Contra o veto. Vereador José Paulo Ferrarese, PMDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Aqui, na verdade, contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Contra o veto. Vereador Moacir da Jori, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Salésio Lima, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostin, ausente, PP. E vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto. Portanto, o veto total oposto ao projeto de lei PL 074/17 foi rejeitado com 12 votos contra o veto e 2 favoráveis.
Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 107/17, de autoria do mesmo, que institui o Programa de Parceria Público-Privada e Concessões de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, apresentando uma emenda e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com a emenda e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação, mantendo-se o texto original, e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, de acordo com o texto original, e encaminhou à deliberação do plenário. Inclusão na pauta dessa sessão ordinária, consoante artigo 112 do Regimento Interno. A mesa recebeu emenda. Em discussão, a emenda 001 com o seguinte teor. Eu tenho que botar um papelzinho para ser mais rápido. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da emenda 0. Emenda número 01 do PS 107/17, a linha A do parágrafo 1º, inciso 11º do artigo 10º, do projeto de lei PS 107 passa a ter a seguinte redação: cujo valor do contrato seja inferior a 20 milhões. Sala das Sessões, 25 de setembro de 2017. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda 001. Isso vai ser contra, né? É. Não, foi 111. 107. 107. A emenda foi rejeitada por unanimidade. Passamos agora à emenda 002 ao projeto que está em votação. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da emenda. Acrescenta o inciso 2º, o artigo 1º, renumerando o parágrafo único com o inciso 1º do projeto de lei executivo PS 107, conforme segue. Inciso 1º. Esta lei se aplica aos órgãos da administração pública direta e indireta, aos fundos especiais, às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município de Criciúma. Inciso 2º. É vedado à administração pública direta e indireta, aos fundos especiais, demais entidades controladas direto ou indiretamente pelo município de Criciúma, contratar programa de parceria pública-privada e concessões sem autorização e concordância prévia da Câmara Municipal de Criciúma nos limites dessa lei. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2017. Vereador Júlio Kaminski, PSDB. Está em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Oi, legal. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, um cumprimento especial ao Fábio, ao Sonia, ao Henrique, que aqui estão presentes. Senhor presidente, até para justificar e explicar o porquê dessa emenda, na realidade a emenda anterior, ela vinha tratando da redução dos valores, o projeto de lei trata de um valor que o município poderia fazer parceria pública e privada no valor de 5 milhões. A lei federal que foi aprovada no Senado, foi aprovado pelo CCJ do Senado, ela estabelece que o valor pode ser trabalhado pelos municípios nesse montante. No entanto, a lei federal, que trata exatamente dessa matéria do PPP, ela estabelece o valor que não pode ser inferior a 20 milhões. Na emenda anterior, que foi rejeitada por essa casa, ela não permitia que ficasse nos 5 milhões. E que ficasse apenas nos 20 milhões, o que seria totalmente inócuo à própria lei, por se tratar exatamente ipsis literis da lei federal.
Ok? Então, exatamente por essa razão, nós apresentamos essa segunda emenda, para que nenhuma parceria pública e privada, acima de 5 milhões, pudesse ser contratada sem aprovação prévia dessa casa. Então, criou-se um limite, e esse limite tem que ser aprovado por essa casa, tanto as parcerias público-privadas quanto as concessões, sem o qual não poderão ser formalizadas. A emenda ela tem exatamente este propósito, este objetivo. Não permitir que o Executivo contrate alguém nos limites da lei, sem aprovação prévia da Casa Legislativa. Por isso eu peço a aprovação de todos a essa emenda, por julgar ela imprescindível para que a coisa possa realmente funcionar a contento de todos. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a emenda, a discussão da emenda 02 ao PS 107/17. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto PS 107/17. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Gostaria de registrar a presença do Ayrton Dias, presidente da Associação de Moradores do bairro Minas Brasil, do Mário Helva, conselheiro de Cetransc, e do Nésio Franciscone, vice-financeiro de Cetransc. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC 038/17, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta áreas, setores e zonas ao anexo 10 da lei complementar número 95, de 28 de dezembro de 2012, o plano diretor, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 039/17, de autoria do prefeito municipal, que altera o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 041/17, de autoria do prefeito municipal, que altera o zoneamento das áreas que especifique e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC 042/17, de autoria do prefeito municipal, que define a alteração da largura viária da rua José Martinho Teixeira, na localidade de Vila Maria, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC 043/17, de autoria do prefeito municipal, que altera o zoneamento da áreas que especifique e dá outras providências. Dispensados os pareceres das comissões permanentes, conforme artigo 116 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia da próxima sessão. PLs 142... Esse comparecer de ilegalidade, PL 149 e veto ao PL 124, PL 162/17. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, amanhã, dia 21 de novembro, terça-feira, no horário regimental. A Gabriela Schelp esteve presente também aqui na sessão. Obrigado pela presença, Gabriela. Chamou aí.